Então, gente, chegamos ao final da nossa série de Quem é Jesus. Tão emocionante. E obrigado. Aí fortalece. Quando vocês fazem um azinho, fortalece a nossa parceria. Tá. Gente, então, chegamos ao final da nossa série Quem é Jesus. Obrigado, gente. Lindo. Falso. Eu achei meio falso essa no final. A segunda eu achei meio forçada. A primeira foi legal. A segunda foi meio forçada. Chegamos ao final e, irmãos, para mim foi um desafio gostoso pensar sobre o caráter e a pessoa de Jesus. E hoje a gente vai conversar sobre ele como rei. Na semana que vem vamos iniciar uma série nova chamada Deus. Vai ser um trocadilho para a gente pensar em Deus e nós ao mesmo tempo. O eu e Deus, né? E conversar um pouco sobre esses aspectos da afetação de Deus no meu eu. Então vão ser 4 domingos falando sobre o nosso propósito, sobre a nossa vida. Por isso que o jejum está casado, por isso que vai ter dia do amigo nas células no mês de março, exatamente. Então, tudo isso a gente vai estar casando para que tudo seja para a exclusividade da glória do nosso Deus. Então, hoje, pensando em Jesus como rei, nós já já caminhamos uma longa jornada de 5 domingos, falando sobre Jesus o homem, Jesus mestre, Jesus médico, enfatizamos a questão da cura como possível, como algo nosso, como algo de aplicação de fé. Jesus como servo, eu tenho certeza, eu recebi muitos feedbacks das células do quanto que o Jesus servo mexeu com a gente, mexeu com a estrutura das pessoas. Na semana passada, conversamos de Jesus como pastor, esse Deus que escolheu cuidar de nós, apesar de sermos quem somos, esse pastor amado. Nas células foi usado o Salmo 23 para guiar a nossa conversa. Então foi um tempo muito abençoador. E hoje, como rei, a gente precisa pensar, o que eu gostaria, no final da nossa conversa, é que você e eu saíssemos daqui convictos de que ou somos pessoas que nos relacionamos com um Jesus da religião, ou nós nos relacionamos com um Jesus que é de fato rei. Porque há uma distância enorme entre o Jesus da religião e o Jesus que eu me relaciono como rei. Então, se você no final dessa conversa descobrir que aquilo que ele manda você não vive, o trono da sua vida não é feito... quem senta no trono da sua vida não é Jesus, e sim você se relaciona com um Jesus religioso. Mas, se você percebe que no seu relacionamento com esse Jesus, você deu lugar para ele sentar no trono, aí sim você se relaciona com um Jesus de verdade, com o propósito de Jesus aqui na terra. Se você não conhece Jesus, se você não se relaciona com Jesus, hoje é dia de você conhecer Jesus e enquanto conhece, já se entrega ao reinado dele sobre a sua vida. Esse é o nosso grande objetivo aqui enquanto vamos conversar. Jesus, como rei, o rei, quando alguém é rei de algum lugar, o que isso quer dizer? Ele é rei, o que ele exerce sobre as pessoas, sobre o povo? Poder. O que você falou? Autoridade. Mais. Governo. Liderança, comando. É isso. O rei, quando alguém é constituído rei, ele exerce sobre o povo liderança, governo, autoridade. O que faz de um rei é isso. Certo? Então tá. Como rei, Jesus... Ele é diferente de todos os métodos que aprendemos de governo, de liderança e de tudo que se institui sobre a autoridade. Jesus é um rei que é servo. Sim, porque já conversamos sobre o Jesus que é servo. Ele é um rei que é pastor. Ele é um rei que fala de cura, que é o médico dos médicos. Ele é um rei que se fala, ei, me tornei homem, sofri como você para entender você. Eu saí do meu lugar de trono, celestial, bonitinho, confortável,
para poder viver as dores da vida como você viveu. Então ele diverge de todos os líderes governantes que são constituídos aí, do nosso tempo. Jesus é um rei que diz que a vida vai ser uma vida boa. Uma vida boa, uma vida com a presença do reinado dele, a nossa vida se torna uma vida de significado, uma vida com sentido. Por isso que a vida se torna boa. Porém, ele diz que durante a vida boa que vivemos, cuidado por ele, enfrentaremos lutas, dificuldades, aflições, perdas, dores e tudo mais. Ele disse o seguinte: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, é um dos textos que a gente vai ler daqui a pouco. Jesus é um rei que não deixa as pessoas enganadas. Para que você possa seguir Jesus, ele disse, olha, me seguir significa uma vida repleta de paz, mas uma vida cheia de lutas. Porque a paz não é ausência de lutas. A paz é constituída pela presença do rei. Então Jesus não promete uma vida tranquila e fácil, mas ele promete uma vida de perseguições e dificuldades. Meu desejo, então, é que você reflita sobre Jesus, de fato, se de fato é rei da sua vida, ou se você vive com Jesus religioso. Abra sua Bíblia, por favor. Você vai abrir 3 textos comigo, e depois um quarto que eu vou citar. João capítulo 16, versículo 33, é um texto muito conhecido, que eu acabei de citar. João capítulo 16, versículo 33, você que está ao vivo conosco também, convido você a acessar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia de papel. Você pode reparar, você que está aqui, reparar se tem alguém perto de você que está sem a Bíblia, para você poder ajudar essa pessoa. João 16, 33, diz o seguinte: eu disse essas coisas, é Jesus dizendo, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. É um texto de promessa. É um texto de promessa tanto de luta quanto da presença da paz que é de Jesus. Abra agora Marcos capítulo 2. Marcos, segundo o Evangelho do Novo Testamento, que nós já passamos por esse capítulo 2 no nosso circuito bíblico. Capítulo 2 de Marcos, versículos 27 e 28. Começamos essa semana o capítulo 13 de Marcos. Tem sido uma jornada maravilhosa o circuito bíblico que a gente está experimentando. Marcos 2, 27 e 28 diz, o sábado, Jesus dizendo, foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus aqui está confrontando os religiosos da época, dizendo sobre quem é dono do quê na história. Quem é rei do quê? A religião é que tem que reinar ou a presença de Jesus é que tem que reinar? E o último versículo que você vai abrir é Isaías 29, versículo 13. Lá no Velho Testamento, mais ou menos no meio do Velho Testamento, Isaías capítulo 29, versículo 13. Na minha Bíblia está próximo da página 930 e poucos, para quem tiver dificuldade para encontrar. Isaías 29, versículo 13, diz o seguinte, o Senhor diz, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Feche seus olhos, ore comigo mais uma vez, por favor. Jesus, a sua palavra é aberta e ela é tudo o que a gente precisa. A sua palavra é o nosso trilho, é o caminho por onde nós passamos a viver a vida. Nós que cremos na sua palavra e temos fé que ela é viva e eficaz, eu peço que no nome de Jesus, apesar de ser quem sou, apesar das minhas limitações e pecados, eu peço que o Senhor me faça um canal limpo, um mensageiro, um carteiro na sua presença e que a sua mensagem possa ser transmitida aos que estão aqui,
aos que estão ao vivo conosco e ainda os que vão ouvir essa mensagem gravada. Que seja do seu Espírito para nós aquilo que o Senhor vai ministrar de maneira inconfundível e sobrenatural. Nós oramos repreendendo toda autoridade contrária ao teu Espírito, no nome de Jesus. Amém e amém. O que Jesus espera de nós, irmãos? Como Rei, como Senhor, o que Jesus espera de cada um de nós que resolve dizer para Ele: ei, você é o meu Rei, você é o meu Senhor? O que Ele espera de nós? Fala para mim. Uma palavra eu quero só. Hã? Tudo isso funciona, mas eu quero uma palavra que resume tudo isso. Quase. Vocês nunca vão adivinhar o meu coração, né? Como é? Ele quer tudo. Não dá para chegar, né? É querer demais isso. O que Jesus espera de nós? Tudo. O que Ele quer de nós? Tudo. Deus, o que você quer de mim? A resposta de Deus é tudo. Mas, tipo, tudo, Deus? Tudo. Tudo. 100%. É possível entregar tudo para Deus? É sim. Isso não quer dizer, de novo, ausência de dor, ausência de dúvidas, ausência de angústias, ausência de choros, ausência de perguntas, nada disso. Isso quer dizer que, apesar de tudo que vivo, de toda a experiência que eu experimento, eu vou vivendo o dia a dia, devolvendo tudo para Ele, entregando tudo para Ele. O que Jesus espera de nós é fidelidade completa. O que Jesus espera de nós é coerência. Se dizemos que Ele é Rei, que Ele é Senhor da minha vida, então nós precisamos ser fiéis a isso que dizemos. Por isso que o mundo não aguenta mais crente. Por isso que crente é insuportável para tantas pessoas. Porque uma coisa é o discurso do cristão e outra coisa é a prática do cristão. Quando você entrega tudo para o Rei e quando você começa a viver tudo pelo Rei, não tem como o discurso estar longe da prática. A prática e o discurso andam juntos, mesmo que seja extremamente difícil esse casamento acontecer todo o tempo, entende? O alvo do meu coração, o desejo da minha vida é diariamente viver em fidelidade, em coerência com o Rei, com Jesus. No capítulo 13, versículo 15 de João, na Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, ele fala o seguinte, ele fala, depois que Jesus terminou de lavar os pés dos discípulos, ele traduz o seguinte, ele fala, Jesus diz, eu estabeleci um padrão, vão e façam o mesmo. O que Jesus espera de nós é que olhemos para Ele como um padrão, e a partir do olhar para Ele, começamos a viver a vida como Ele viveu, como Ele viveria. Não tem outro caminho, não tem outro lugar para ir. É isso que Ele espera de nós. Então, o Evangelho não tem novidade. O Evangelho não tem o de novo para falar. Todo domingo a gente fala da mesma coisa. Entra ano e sai ano, a gente prega o mesmo assunto. Mas por quê? Por quê que o mundo não está diferente? Por que a partir de segunda-feira as coisas não estão fazendo tanto sentido assim como faz sentido no domingo aqui, quando eu estou cantando, louvando, vendo tudo isso acontecer? Está faltando reinado, irmão. Está faltando senhorio. Jesus sempre deixou claro na Bíblia que o desejo dele é tornar-se soberano sobre nós. Quando ele pregava, ele enfatizava que se ele fosse rei das suas vidas, da minha vida, você teria e eu teria que abrir mão do trono da nossa própria existência. Para as coisas fazerem sentido para mim, eu preciso visualizar. Então, tem um desenho que agora o Daniel já está gostando, que é o Fantástico Mundo de Bob. Né? Aqui o inglês é Bob's World. Né? É um desenho da década de 80, 90?
90, não é? 90. Então, eu gostava muito, gente. Daniel já está gostando. Então, minha cabeça é tipo daquele menino. Tipo, alguém fala assim, nossa, isso aí tem um elefante cor-de-rosa na cabeça. Aí já vai lá, tenta imaginar um elefante cor-de-rosa na cabeça da pessoa. Então, o Bob é esse personagem. Para mim, pensar no trono da minha vida, o coração é tudo que eu possuo. Coração é o lugar principal da minha história. Pensar em Jesus como o rei da minha vida. Eu pego uma cadeira, um trono, coloco dentro do meu coração, eu imagino Jesus sentado ali. E, tipo assim, com alguns controles remotos, assim, sabe? Controlando a minha vida, direcionando a minha história. Muitas vezes eu chego para Jesus e falo assim, Jesus, quer saber? Dá licença. Eu vou sentar aí. E aí são os piores momentos da minha vida, quando eu tento assumir o controle da minha própria história e tirar o senhorio de Deus da minha vida. Todo dia, você e eu precisamos negar o nosso eu para que Jesus, de fato, seja rei sobre nós. Ele queria que as pessoas não fossem enganadas enquanto ele pregava, Jesus. Há maravilhas reservadas para aqueles que seguem a Jesus, mas também responsabilidades que estão relacionadas a esse seguir. Eu li há pouco tempo, quando a gente falou dos dízimos e ofertas, eu li o texto de Marcos 10, versículo 21. Do versículo 17 até o versículo 31, fala exatamente sobre o senhorio de Deus. Sobre o senhorio de Jesus, sobre a vida das pessoas ali. O encontro de Jesus com aquele jovem rico mostra que o que o jovem rico queria viver era continuar sendo o rei da sua própria vida. Continuar sendo ele o controlador da sua própria história. Continuar sendo ele o cara que vai administrar os seus recursos. Tem outras histórias que Jesus teve encontro com homens e aí eles falaram, Jesus, eu quero te seguir. Então vem, me segue. Mas Senhor, deixa eu primeiro sepultar os meus pais. Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu antes despedir da minha família. Quando você bota um porém no seguir a Jesus, ele não é rei. Quando você bota um e se eu posso, antes disso, ele não é rei. Existem barreiras, existem muros, existem lugares onde você não quer negociar. Existem lugares que você fala para Jesus, Jesus, aqui não. Aqui não. Eu quero ser rei dessa área. Eu quero ser rei dos meus recursos. Eu quero ser rei dos meus negócios. Eu quero ser rei da minha própria língua. Eu quero ser rei do meu ouvido. Eu quero ser rei dos meus sonhos. Você vai ser rei aqui, só quando eu estiver com dificuldade, com tristeza, aí eu vou clamar pelo rei. Aí só, Senhor, seja rei da minha luta. Seja rei da minha angústia. Moleza, né, compadre? Facinho desse jeito, né? Jesus, aprenda isso. Jesus não é recurso para a gente recorrer. Jesus é rei e pronto. Ou ele é rei de todas as coisas, ou ele é rei de nada. Não tem meio rei. Não tem parte de reinado. Ou Jesus é rei de tudo, ou ele é rei de nada. Por isso que hoje você precisa definir se ele é rei ou não da sua história. Quando decidimos receber Jesus, o homem, o mestre, o médico, o servo, o pastor, nós precisamos lembrar que ele também precisa ser o nosso Senhor, o nosso rei, o cara que manda e eu obedeço. Depois que isso acontece de fato, na essência, de coração, há um encontro com Jesus, algumas coisas começam a mudar na vida. Um pouco mais a cada dia, sempre mais e não menos. O que começa a mudar? E eu vou nesses pontos, nesses pontos já caminho para o final. O que começa a mudar quando o meu coração se encontra com Jesus, que é rei, e eu me submeto à autoridade desse Senhor? Primeiro, o pecado se torna a exceção e não mais a regra. É o que começa a acontecer num coração onde Jesus é rei. O que é pecado? O que é pecado?
Tudo que não agrada a Deus, errar o alvo. Vai. Tudo que nos afasta de Deus. Legal. O que mais? Rebelião contra Deus. Tudo isso é pecado. Pecado é quando você foi desenhado para uma coisa. Você foi desenhado para a glória de Deus. Você foi desenhado para que os seus potenciais, os seus talentos, os seus dons sejam todos usados para o bem coletivo. Para que, através do amor, as pessoas sejam transformadas e conduzidas a Jesus. E aí o final da história leva ao céu. Entende? Salvação aqui e lá. Então, é para isso que a gente foi criado. A gente não foi criado só para desfrutar do céu que vai vir amanhã. A gente foi criado para existir para a glória de Deus e fazer céu aqui, fazer bênção aqui, fazendo a humanidade melhor aqui, enquanto vivemos as nossas vidas e as nossas relações, e o resultado disso com Jesus vai ser o céu. É para isso que existimos, transformar o mundo através do amor. Então, a partir disso, fomos criados para isso. Tudo que eu vivo que foge desse propósito, por exemplo, viver para ganhar dinheiro, ter poder, status e ter o meu ego massageado, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Toda vez que eu vivo coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus, eu estou pecando. Então, pastor, é pecado? Cara, avalia. Tem a ver com o seu desenho para a glória de Deus? Ou tem a ver para aquilo, para você receber aplauso, abracinho, beijinho, reconhecimento, que coisa linda que você é. Se tem a ver com isso, não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso é pecado, irmão. Pecado é tudo aquilo que me afasta do meu desenho de adorador. Eu sou adorador na essência. Eu existo para glorificar e adorar a Deus. E tudo que eu faço, vivo, penso, planejo, que não adora a Deus, me afasta de Deus. Pecado. Ficou claro agora? Então, isso que eu acabei de falar e descrever se torna a exceção, não a minha regra. Se antes eu era alguém ambicioso, que pisava em cima das pessoas para conseguir o meu grande objetivo de vida, que é ter sucesso, eu agora, com o encontro com o Rei Jesus, eu até vou errar nesse lugar, ainda vou. Um pouco menos a cada dia, eu ainda vou errar nesse lugar, mas isso não vai ser a minha regra, vai ser a minha exceção. Eu agora vou começar a acolher as pessoas e amá-las, não percebendo o que elas podem me oferecer em troca, mas simplesmente para me relacionar com elas. E a partir disso, mesmo que na caminhada eu faça alguma coisa que a prejudique para eu me dar bem, aquilo não vai fazer sentido no meu coração e eu vou tentar voltar para ela e falar, me perdoa. Entende? Se antes eu era alguém mentiroso, invejoso, a partir de agora eu começo a controlar a minha língua, porque o Senhor nos dá força para segurar a nossa carne, porque o Espírito forte fortalece a carne. Então, enquanto buscamos em Deus, a carne é fortalecida. Então, se eu era mentiroso, agora, se eu contava 10 mentiras num dia, amanhã, a partir do encontro com Jesus, eu conto 9. As pessoas podem dizer, que absurdo, isso é ser coisa boa. Oh, meu Deus, ou a gente começa a valorizar as pequenas evoluções, ou a gente sempre vai achar o grande como importante e nunca vai conseguir chegar no pequeno. Porque toda vez que a gente olha para o ideal, só para o ideal, e não olha para o possível, a gente fica sempre angustiado, que nunca consegue alcançar o ideal e não valoriza aquilo que é possível. Muitas vezes o possível é muito melhor do que o ideal. O ideal é eu não mentir nunca, certo? Mas se eu sou um mentiroso, se é possível diminuir uma mentirinha no dia, graças a Deus, consegui diminuir uma. Se o meu coração era invejoso, eu não sou mais invejoso. Eu agora tenho inveja de vez em quando. Entende a diferença? E aí, com o Espírito Santo de Deus, começa a mudar. Começa a mudar. E o Senhor vai me transformando. Jesus estabelece um padrão de vida. É a partir dele que a vida se constitui. Não é a partir daquilo que eu acho certo ou moral. Aquilo que eu acho certo e errado perde o valor. Então Jesus passa a ser o padrão
E eu olho a partir dele aquilo que é real e aquilo que não é real, aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Ele é o padrão, ele é o rei. Ele diz em João, se você me ama, guardará os meus mandamentos. E ele também diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que Deus precisa tratar com você no que diz respeito ao pecado? Onde que ele precisa entrar na sua vida? Qual é o lugar que é necessário que o rei governe? Lembre-se que ou ele é rei de tudo, ou ele é rei de nada. Quando nos encontramos com Jesus, o rei, uma outra coisa começa a mudar. O próximo se torna alvo do meu cuidado. O próximo se torna alvo do meu cuidado. Eu me importo com o próximo. Adquirimos um coração mais sensível à necessidade do outro. Qual é a necessidade do outro? Não importa, é aquilo que ele necessita. E eu vou na direção dele. Ah, mas é demais para mim. Ué, é a sua necessidade ou a necessidade do outro? Cuidamos melhor dos nossos e dos desconhecidos. Fazemos isso de maneira prática e não teórica. O cuidado nunca é teórico, ok? Cuidado não dá para ser teórico. Cuidado, é vida na vida. É eu com você, é você comigo. Não há espaço para teoria quando temos um coração cheio de compaixão pela necessidade dos outros. Seja lá o que for. Coríntios capítulo 13, versículo 5 fala que o amor não procura os seus próprios interesses. Então, por causa disso, eu sirvo os outros. Porque o amor de verdade não é para si, é para o outro. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Minha pergunta para você é, quem é ou quem são as pessoas hoje que são alvo do seu cuidado? A partir de hoje, quando Jesus se torna rei da sua vida, quem é que Jesus está direcionando você para que você possa cuidar? Porque tem alguém, ou tem algumas pessoas que precisam do seu cuidado. Por fim, o que começa a mudar no nosso coração quando nos encontramos com Jesus é a direção do Espírito Santo de Deus, amém? Nós começamos então a sentir o Rei reinando em nós. Começamos a sentir a direção dele em nós. Quando Jesus se torna rei das nossas vidas, assumindo o governo do nosso coração, o Espírito Santo ele começa então a direcionar tudo. E como ele é rei, nós precisamos ser servos, consultando sempre em todas as decisões importantes da vida. Não tome nenhuma decisão sem levar para Deus. Não tome, ouça bem, não tome nenhuma decisão importante sem antes levar para Deus e sentir paz no seu coração e através da palavra ser direcionado, através das circunstâncias e das pessoas. Não faça isso. Você pode cometer um erro gravíssimo. Do contrário, o próprio Espírito Santo de Deus vai incomodar você a parar ou mudar de direção para seguir o desejo dele como rei e não o seu. Se você insistir no caminho que é do seu coração, o desejo que você quer, é porque Jesus, de fato, não assumiu o trono do seu coração. E você continua tentando reinar na sua própria vida. Não vai dar certo. Esse não é o melhor caminho que você pode seguir. Jesus não promete somente paz e alegria para nós. Ele diz que teremos isso tudo, mas muitas lutas e provações. É isso que está reservado para nós. Como rei de nossas vidas, ele exerce cuidado mesmo diante dos momentos mais tenebrosos da nossa história. E talvez hoje você esteja em um desses dias. Um dia difícil. Quero dizer para você que ele é rei sobre isso. Amém. Que ele é rei sobre a sua luta, sobre a sua dificuldade, sobre a sua crise. Essa é a promessa que é incomparável e que não dá para a gente explicar. Essa promessa de paz não se explica, só se sente. E eu quero te convidar a sentir hoje.
eu quero te convidar a experimentar o senhorio desse rei sobre a sua vida. Jesus, ele sendo rei, você vai ter paz em meio às lutas. Jesus é tudo isso. Ele é homem, ele é mestre, ele é médico, ele é servo, ele é pastor, ele é rei. Caso você não tenha ainda experimentado quem é Jesus sobre a sua vida, sobre você, não um Jesus que você ouviu falar, ou um Jesus que a sua mãe ou seu pai te ensinaram para que você siga aos domingos. Não, não é esse Jesus. É um Jesus de relacionamento, um Jesus que você fala e escuta, um Jesus que você se alimenta dele, que você percebe a direção dele. Eu te apresento esse rei, eu te apresento esse Senhor, e eu quero te convidar a viver a experiência ao lado dele, de entregar o trono da sua história, o domínio da sua vida a ele. Para que você comece a experimentar coisas que você nunca talvez tenha experimentado na sua vida. Uma paz que não se explica, mas se experimenta. Em meio a essa luta aí, a essa dor aí que você está vivendo hoje. Quer experimentar agora? Só fazer uma oração simples. Falando assim, Senhor Jesus, eu reconheço você como o Senhor da minha vida. Seja rei do meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Se você faz essa oração, você está convidando Jesus para sentar no trono da sua vida. E quando você faz isso, você sai do trono e deixa ele sentar. Quando ele senta, então o Espírito Santo de Deus começa a viver na sua vida, você é selado por esse Espírito Santo. E ele começa a dizer para você, ei, esse caminho não é o melhor. Ou, bom garoto, esse caminho eu aprovo. Segue em frente. Espera um pouquinho. Talvez esse caminho seja bom, mas não agora. Você vai ouvir ou sim, ou não, ou espera. Sempre do Espírito Santo. São 3 respostas possíveis, sempre do Espírito Santo. E você vai saber que é Ele. Você vai saber que é Ele. Porque o Espírito Santo é inconfundível. E a presença dele é consoladora. Mesmo que seja um não. Um não de Jesus é consolador, acredita? Um espera de Jesus é consolador. Só não é consolador o espera quando é o meu espera. Quando eu quero aquilo. E eu estou forçando uma barra. E aí eu fico agoniado e angustiado. Entregue-se a Jesus. Deixa Ele ser rei do seu coração. Se Ele nunca foi, e hoje você fez essa oração de entrega, você não conhecia Jesus dessa maneira e hoje você compreendeu que Jesus, Ele precisa ser rei do seu coração. E você fez essa oração de entrega da sua vida. Eu quero te conhecer. Quero convidar toda a igreja a fechar os seus olhos. Eu quero saber, se você fez essa oração de entrega, quer entregar o seu coração para Jesus, levanta sua mão, quero orar por você. Deus abençoe, eu vi lá atrás. Mais alguém? Levanta sua mão. Deus abençoe, glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Ah, mais alguém? Pode levantar sua mão bem alta, eu quero ver. Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. Mais alguém? Eu vi aqui, Deus abençoe. Aqui à minha esquerda, Deus abençoe também. Eu entreguei minha vida, pastor. Quero viver isso. Quero sentir o reinado de Jesus sobre a minha vida. Eu entrego o meu coração. Em nome de Jesus. Você fez essa oração, quer fazer essa entrega, levanta sua mão. Em nome de Jesus. Há mais alguém? Tem um outro convite para você. Para um outro público aqui. Você está longe de Deus. Você conhece Jesus. Mas por algum momento você falou para Jesus, Jesus, quer saber? Sai desse trono aqui. Eu vou assumir o comando. E você está vivendo, tentando ser o rei da sua própria vida. Mas você já conhece Jesus e sabe que Ele que precisa reinar. Meu convite para você é volte agora mesmo para Ele. Agora mesmo para Jesus. Entrega o governo da sua vida a Ele. Se você é essa pessoa, eu quero orar por você. Levanta sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Levanta sua mão, eu quero orar por você. Pode abaixar sua mão. Levanta sua mão, Deus abençoe, pode abaixar, eu vi, glória a Deus. Mais alguém? Levanta sua mão, Deus abençoe, pode abaixar sua mão, Deus abençoe aqui, pode abaixar também. Há mais alguém? Pastor, eu estou longe, agora eu quero voltar, quero entregar
o domínio da minha vida ao Senhor. Levante sua mão. Mais uma vez. Ok. Meu último convite. Você já reconheceu Jesus como Rei. Ele tem sido o Senhor da sua história. Mas você nunca publicamente disse para as pessoas isso. E a maneira de obediência que você tem de publicamente mostrar que Ele é seu Rei é você sendo batizado nas águas. E você ainda não foi batizado nas águas depois que você é consciente da vida e das suas decisões. E você gostaria de publicamente mostrar que Jesus é seu Rei através do batismo. Se você quiser se batizar no próximo batismo dessa igreja, você, por favor, levanta sua mão, que eu quero orar pela sua vida e também a gente vai trabalhar com você para que você possa ser batizado muito, muito em breve. Levanta sua mão. Alguém que não foi batizado, que decide hoje ser batizado, assumir o seu compromisso publicamente com Jesus e com o povo. Alguém aqui? Glória a Deus. Quero convidar toda a igreja a se colocar em pé. Vou orar por vocês agora. Senhor Jesus, obrigado por ser o nosso Rei, por ser o Jesus da nossa história, o Senhor da nossa vida. Ah, Senhor, continua fazendo de nós servos e não senhores. Faça de nós, Senhor Deus, pessoas que vão viver a exceção do pecado, não a regra dele. Pessoas que vão se importar com os outros como regra, Senhor. Como um lugar que eu não tenho escolha, eu tenho que amar. Um lugar onde a compaixão vai reinar sobre o meu coração. E me ajuda a ser cheio do Espírito Santo, Paizinho. Faça isso através do seu reinado no nosso coração. Pastoreia a nossa vida. Recebe essas pessoas que entregaram suas vidas ao Senhor. Que o Senhor as abençoe e as guarde. Que o nome de Jesus seja glorificado através da vida delas e que elas aprendam a seguir ao Senhor através dessa igreja, através das células. Senhor, nos ajuda. Ajuda essas pessoas que estão voltando aos seus pés, aos seus braços. Que o Senhor as abençoe, as guarde, as proteja, para que o seu poder se aperfeiçoe nas nossas fraquezas, Pai. Continua conosco. Dá para nós um domingo cheio da sua presença. Uma semana cheia do seu reinado, da sua condução. Nós oramos agradecidos e com muita festa e alegria no nosso coração, porque hoje o céu se alegra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.